Rasul sallallahu alaihi wasallam, quando ele ensina e ordena que leiamos a Surat al-Fatiha em todas as orações, é por um motivo. Por quê? Porque Surat al-Fatiha, ela nos ensina as boas maneiras e nos ensina como nos direcionarmos a Deus, como invocarmos Deus, como falarmos com Deus, como pedirmos a Deus. E começa sempre com louvor. E isso nos ensina também como aplicar na nossa vida, no dia a dia, como nós devemos tratar as pessoas, como nós devemos lidar com as pessoas. Nos ensina a termos bons relacionamentos e como mantermos os bons relacionamentos. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Perfeito? Então tudo começa com o nome de Deus. E ele é o clemente, ele é o misericordioso. Aqui são 2 atributos e qualidades dos 99 atributos e nomes de Deus. Então, Allah subhanahu wa ta'ala está nos mostrando que tudo deve começar, qualquer projeto, qualquer intenção, qualquer ação, vai ligar o carro, vai sair de casa, vai entrar em casa, vai começar a trabalhar, vai começar a estudar, comece com Bismillah. Sempre comece com em nome de Deus, para que tudo que você faça seja abençoado. Portanto, começa com Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Todo louvor é direcionado a Deus, o Senhor dos Universos. Então, sempre que você quiser pedir algo, louve a Deus e também elogie as pessoas. As pessoas, elas se sentem mais agradadas quando você as agradece, quando você as elogia, quando você as enaltece. E isso é muito importante. Nos sobra críticas e falta elogios às pessoas. E isso é muito importante. Nos relacionamentos matrimoniais, sempre devemos elogiar as pessoas, não só pedir. Vá buscar pão, vai não sei o que lá, mas sempre elogiar. O elogio enaltece, eleva a pessoa, eleva a autoestima dela e cria conexão positiva entre você e a outra pessoa. Agora, Deus está nos ensinando como lidarmos com Ele e, ao mesmo tempo, como lidarmos com as pessoas. Então, não esquecer do favor das pessoas, da qualidade das pessoas. Então, todo louvor, aqui Deus está falando, todo louvor é destinado a Deus. E nós falamos que quando a gente cita um dos nomes de uma das qualidades de Deus, ela é citada com o artigo definido, Al, Al-Rahman, Al-Rahim, o clemente, o misericordioso. Quando é citado o artigo definido, só pode ser utilizado para Deus. Então, é só Deus. Agora, eu posso ter misericórdia, eu posso ser misericordioso, eu posso ser clemente, eu posso ser piedoso, mas eu não posso ser o piedoso, o clemente, o misericordioso. Isso aí é somente destinado a Deus. E todo louvor só pode ser para Deus. Eu posso ser louvado que eu digo, elogiado, mas não todo elogio para mim. Por quê? Porque é uma característica somente de Deus e só pode ser, porque eu não sou perfeito. Então, eu não posso ter todo elogio, eu tenho falhas. Então, o único a ter todo louvor e todo elogio é Deus. Ar-Rahman Rahim, o clemente, o misericordioso. Novamente, Deus está reforçando isso para mostrar que a clemência dele e a misericórdia dele estão acima da sua justiça, estão acima de todas as outras características. É com essas qualidades de Deus, a misericórdia, que até o incrédulo, até a pessoa que não acredita em Deus, ela respira. Se não fosse a misericórdia de Deus, ninguém respiraria. Só os tementes a Ele, se fosse pela justiça. Então, Deus, a clemência dele, a misericórdia dele estão acima da sua justiça. A justiça
no perdoar as pessoas, mas não de não punir. Então, uma pessoa que tirou algo de outra, aqui não é da justiça de Deus ele aliviar essa pessoa, até que ela devolva aquilo que ela tomou de alguém. Ok? Agora, o que há entre a pessoa de pecados, falhas, desobediência e Deus, aqui Deus é soberano para pedir, para perdoar ou não. Então a clemência dele e a sua misericórdia estão acima da sua justiça nessa questão. E por isso que os incrédulos, as pessoas más, elas respiram, porque Deus está dando condições para que ela possa se redimir, possa voltar, possa se corrigir. Malik Yawmiddin, o detentor, o soberano do dia de juízo final. Yawmiddin é o dia da religião, o dia da dívida, o dia do julgamento, o dia da ressurreição. Então, somente Deus é que tem esse poder, ele é o soberano desse dia, não há nenhum poder além do poder de Deus. Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu. Olha só, até aqui, louvores a Deus. E aqui estamos somente elogiando a Deus, enaltecendo Deus. E aqui há uma afirmação muito importante, por todas essas qualidades, por todos esses louvores, por todo esse reconhecimento. Iyyaka na'budu, a ti adoramos. Wa iyyaka nasta'in, e a ti pedimos, imploramos apoio e ajuda. Se vocês verem a pessoa rezando sozinha, lendo a Fatiha sozinha, sempre ela vai citar essa parte no plural. A ti adoramos e a ti imploramos. Por quê? Sendo que só eu estou rezando sozinho aqui e eu tenho que ler no plural? Sim, tem que ler no plural. Por quê? Porque não existe desconexão, não existe a pessoa viver sozinha. A pessoa está vivendo em sociedade, a pessoa vive no coletivo. Ela não pensa somente nela, ela pensa no grupo. A oração é em grupo, as pessoas vivem em grupo. É esse grupo que nós fazemos parte. Então, falamos no plural para termos na nossa mente de que nós vivemos no coletivo, vivemos em sociedade, vivemos no coletivo. Isso é muito importante. Sempre ressaltamos que estamos em grupo. E a oração em grupo, ela prevalece, ela é melhor do que a oração individual 27 vezes. A pessoa rezar em grupo, a oração em grupo, ela é multiplicada por 27 vezes mais do que a oração individual. A religião, ela chama para o grupo, para a sociedade, para que esteja em grupo, mesmo que seja à distância, como estamos fazendo aqui agora. Temos uma comunidade, mesmo que seja virtual, e é uma comunidade. Então, quando adoramos a Deus, adoramos em grupo. Ok? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A ti adoramos e a ti pedimos apoio. Não é a ti pedimos apoio e depois te adoramos. Não, a adoração sempre vem antes do pedido. A adoração sempre vem antes de qualquer solicitação. Então, eu adoro a Deus com o meu grupo e depois de adorarmos a Deus, nós pedimos a Deus que Ele nos apoie, nos proteja. Nos apoie no quê? Nos apoie para continuarmos a adorá-lo da melhor forma possível. Porque sem o apoio de Deus, não conseguiríamos adorá-lo da melhor forma possível. Olhem só. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. São 5 versículos até agora. Certo? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. 5 versículos, e agora só louvando a Deus, só enaltecendo a Deus, só engrandecendo a Deus, só reconhecendo o poder, a dádiva, a misericórdia de Deus. Agora vem o pedido. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Então, sempre que você for pedir algo a alguém, sempre elogie, cite as qualidades da pessoa. Depois, peça. Então, se a pessoa te deu algo antes, você agradeça, enalteça. Lembre-se do favor que ela fez para você, para que você possa pedir um outro favor. Reconheça. E se for a primeira vez, reconheça também as qualidades da pessoa, enalteça a pessoa, diga o porquê que você veio para ela, porquê que ela, entre tantas pessoas, você está pedindo a ela. Isso é importante, enaltecer as pessoas, citar as suas qualidades. E o que pedir? Olhem só, sempre pedir do mais importante para o menos importante. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Guia-nos para a senda reta, para o caminho correto. Ihdina, guia-nos, sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guia-nos para a senda reta. Por quê? Porque se Deus te guia para o caminho correto, para o caminho da senda reta, você nunca vai se perder. Você nunca estará numa situação de perdição. Nunca. E se você nunca vai se perder, você não tem problema nenhum na vida. Então, o mais valioso pedido é esse, que Deus te guie nessa vida, para que você seja bem sucedido nessa vida e na próxima. Então, ihdina as-sirata al-mustaqim. O caminho correto, o caminho reto. Por quê? Porque existem na nossa vida, existem vários caminhos, existem várias vielas, existem vários outros caminhos que podem nos distrair, nos distanciar do caminho da senda reta. Então, me dê, ya Allah, ó Senhor, me guie para o caminho correto, que não seja tortuoso, que não seja, que me leve a algo de perdição. O caminho correto que me leva à felicidade nessa vida e na próxima, para que eu não fique em dúvida em momento algum na minha vida. Para que eu possa sair desse labirinto de dúvidas que muitas vezes a gente se encontra. Então, é muito importante. Essa súplica é de extrema importância, mais importante na nossa vida. Porque se eu estiver no caminho da senda reta, eu saberei o que falar, eu saberei o que fazer, eu saberei o que pensar, eu saberei como agir em tudo. Eu saberei onde estar, qual caminho, qual grupo, em que país, que trabalho, tudo. O que vier para mim, eu aceitarei de bom grado, de bom coração, de coração aberto. Por quê? Porque Deus me colocou no caminho certo, e para eu alcançar a salvação nessa vida e na próxima, a felicidade nessa vida e na próxima, Deus está me guiando e eu passarei por qualquer turbulência, porque eu estou no caminho certo. E a pessoa sente, as bênçãos vêm. E quando você se depara com um desafio, saiba que Deus te apoia e te dá tranquilidade, te dá serenidade, te dá coragem para você ultrapassar esses obstáculos. Ele não te deixará sozinha ou sozinho diante desse obstáculo, diante desse desafio. E todos nós passamos por isso durante a nossa vida. Perfeito? Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. O caminho daqueles que agraciaste. O caminho dos agraciados, o caminho daqueles que se salvaram, das pessoas felizes, das pessoas realmente felizes, das pessoas realmente salvas, das pessoas que são salvas aqui nessa vida e na próxima.
as pessoas que são felizes nessa vida e alcançaram a felicidade eterna. Nós queremos seguir esse caminho, a senda reta, a senda daqueles que o Senhor agraciou. Então, a graça está em seguir o caminho correto. Ó Senhor, me guie nesse caminho, para que a sua graça recaia sobre mim, para que eu possa alcançar a sua graça. E tudo que você fizer passará a ser abençoado. Se você falar, a sua fala será abençoada. Se você fizer algo, sua ação será abençoada. Por quê? Porque é o caminho da graça de Deus, é o caminho da bênção, e você está seguindo esse caminho, então a graça e a bênção de Deus estarão com você em tudo que você fizer. Basta uma única ação. Eu me dedicar, eu me comprometer em estar com Deus. Eu querer, decidir seguir esse caminho. Porque tudo isso depende de uma decisão. Decisão de quem? Minha. Ninguém decide por mim. Pode vir o mundo todo falar no meu ouvido. E se eu estiver decidido a fechar os ouvidos, ninguém fará nada, ninguém vai me afetar em nada. E se as pessoas vierem e quererem me guiar ou me desvirtuar e eu não estiver decidido a seguir o que elas estão falando, não vão me afetar em nada. Por isso que a gente pede sempre a bênção e a graça de Deus, para que a gente possa sempre estar guiado. Então, isso depende da minha decisão. E é importante, para tomarmos a decisão certa, é importante nós pedir a Deus, invocar a ajuda de Deus, o amparo de Deus. A senda reta, a senda daqueles que o Senhor agraciou. E não ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين, e não daqueles que o Senhor amaldiçoou, nem o caminho daqueles perdidos. Então, eu estou pedindo a Deus que Ele me guie para o caminho da senda reta, o caminho das pessoas abençoadas, das pessoas agraciadas, não o caminho das pessoas amaldiçoadas, nem o caminho das perdidas. Quem são das pessoas perdidas? Quem são os amaldiçoados e quem são as pessoas perdidas? O amaldiçoado é todo aquele que viu a verdade e não a seguiu, e a deturpou. Toda pessoa que viu a verdade não a segue, e além disso, deturpa ou impede as pessoas de seguirem, de adotarem esse caminho, essa é uma pessoa amaldiçoada. O que é amaldiçoado? É afastado da misericórdia de Deus. Essa pessoa, ela não terá uma vida boa. No dia de juízo final, ela não terá a sua entrada no paraíso permitida. Por quê? Porque ela foi afastada. Por quê? Por decisão própria dela. Ela decidiu. Ela viu a verdade e ela se negou a segui-la. Então, nós estamos pedindo a Deus que nos afaste desse caminho e dessas pessoas. O caminho dessas pessoas que viram a verdade e se afastaram. Viram a verdade e não creram. Viram a verdade e decidiram não seguir. Wala dhalin, e nem o caminho das pessoas perdidas. Quem são as pessoas perdidas nessa surata? São aquelas que não sabem onde está a verdade. Elas estão no labirinto e elas não sabem para que caminho ir, para que lado ir. O amaldiçoado é aquele que viu a verdade e decidiu não seguir. Os Dalin, os perdidos, são aqueles que não sabem onde está a verdade. E aí um dia está aqui, outro dia está ali, está pulando de galho em galho, de templo em templo, ele está perdido. E isso também
certamente que o perdido é um nível abaixo do amaldiçoado. Por quê? Porque o amaldiçoado é aquele que viu a verdade e de propósito não quer seguir. Esse não, esse está procurando a verdade, mas não encontrou, está em dúvida, está indeciso, ele está perdido. Quem é o melhor? Aquele que está na senda reta, porque esse não viu a verdade e seguiu, e não está perdido, se salvou da perdição, se salvou da dúvida. Ele sabe que esse é o caminho correto, e decidiu. Não há dúvidas na vida dessa pessoa. Por isso que essa pessoa ela vive uma vida feliz e ela vai evitar tudo que é ruim, porque ela sabe, ela está enxergando, porque Deus está guiando. Então ela anda na certeza, sabe que caminho seguir. Então, quando tem uma tentação, ele identifica essa é uma tentação. Esse aqui é uma armadilha para cair no pecado. Eu me desvio, eu não caio. Por quê? Porque tem uma visão atenta, o seu radar está ligado. Essa pessoa está na graça de Deus, essa pessoa está na bênção de Deus, essa pessoa está no caminho correto. Então ela consegue, ela enxerga com a clareza de Deus, ela enxerga com a visão divina, ela vê, quando o Alcorão é lido, ela entende e ela tenta aplicar na sua vida. E aí você fala, mas a gente vive só de graça, de bênção? Sim, a gente vive só de graça e de bênção. Mas e o dinheiro? O dinheiro faz parte da graça e da bênção. Por quê? Porque se você estiver seguindo o caminho da bênção de Deus, você vai identificar o que pode e o que não pode trabalhar. E quando você busca se afastar do pecado, por exemplo, juros, trabalhar com algo proibido, você está fazendo uma escolha por causa da sua crença, porque você quer ficar na senda reta. Então, você se afasta da perdição, da maldição, e a sua vida se torna abençoada, e a sua riqueza se torna abençoada, as suas escolhas. Então, Deus vai te guiar para algo bem melhor do que aquilo que você deixou. E você vai ter a bênção na sua riqueza, vai ter a bênção na sua saúde, você vai ter a bênção no seu casamento, vai ter a bênção no seu lar, vai ter a bênção no seu trabalho, vai ter a bênção no seu estudo, vai ter a bênção nos seus pensamentos, você vai ter a bênção nos seus relacionamentos, você vai ter bênção em tudo que você fizer. Então, quando a gente fala o caminho da senda reta, é tudo, tanto no material, espiritual, emocional. Deus vai te guiar e você vai enxergar de uma outra forma, que você não enxergava antes, sem os ruídos. E aqui no final, o que a gente pede? O que a gente diz? Amém. Amém. Assim seja. Ó Senhor, aceite. Assim seja. Amém. Eu estou suplicando, eu estou dizendo, assim seja, ó Deus, aceite, ó Deus, daquilo tudo que eu falei, ya Allah. Por isso que a Al-Fatiha, ela é a abertura de todas as orações, de todas as rak'as, e nós repetimos isso várias vezes por dia. Por quê? Para que seja como treino. Porque nunca devemos parar de agradecer, de louvar e de pedir a graça, de pedir que não sejam, porque as tentações, a perdição, a maldição estão aí todos os dias, em todos os momentos. Então, se a pessoa fraquejar, ela cai. Como é que eu me protejo? Todos os dias, em toda oração, eu peço a Deus que Ele me alivie, que Ele me salve, que Ele me afaste do caminho errado e que me leve para o caminho certo.
Essa é a surata da abertura. Certamente que aqui eu resumi, né? Porque se a gente for entrar em cada significado, aí tem sábios que escreveram vários volumes só para explicar só sobre a exegese da Surat al-Fatiha. Espero que tenham gostado e que estejam vendo, né, percebendo agora al-Fatiha de outra forma e que vocês possam agora nas suas orações se concentrar naquilo que vocês estão falando. Né? É bem melhor quando a gente lê aquilo que a gente entende, né? Mesmo que seja em árabe, né?